Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Deixa em mim algum caminho mau, me guia pelos caminhos eternos. Deixa Deus limpar teu coração. Já Marina Caramba, assim diz o Senhor. Fala pro teu esposo, aquele tá de saber que eu sou Deus. Estou preparando uma grande vitória, um grande presente. Deus está descendo vitória aqui nesse lugar, nessa manhã. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Deixa em mim algum caminho. Vanessa, tu pensa que Deus vai fazer isso? Quando ouvir essa mente, creia. É um passo para coisa fluir. Deus está aqui. Se eu fosse você, eu aproveitava esse momento. Se eu fosse você, eu aproveitava esse momento, sabe por quê? Porque Deus já liberou a bênção para a tua vida. Devido Cristiano, Marcelo, Pastor Wallace, missionária Neia, eu não sei, mas Deus está liberando bênção sobre esse lugar. A banda canta, a banda subingando, a lavaçada. Eu vejo Deus derramar bênção. Eu estou sentindo a glória de Deus. A propósito, tem pessoas que vieram para essa fantasia com propósito. E Deus manda dizer, estou eu realizando. Estou eu fazendo. Eu vou dar porque eu sou Deus. Eu aquebranto o coração. Eu vejo anjo diante de fora, não sei por que eu quero sair daqui. Faz assim, meu filho, só pra perceber. Aprendi a confiar no coração. É o tempo de você adorar. Deus que cumpre Satanás. É o tempo de você adorar. Mesmo quando perece a dormir, eu só preciso Pastor Wallace, o tempo todo que eu estou de costas, quando eu viro pro Senhor, eu devo dizer assim. Ele sabe que tu tem uma promessa, nós chegamos na sala. Mas está vindo presente nas tuas mãos, levando a casa. E tu diz assim, mas eu já tenho. Eu estou esperando. Mas Deus toca no coração e te abençoa. Assim diz o Senhor. Quem quer bênção, levanta a mão. Em nome de Jesus. mas por misericórdia recebi o maior milagre que Deus já fez em mim.
Vitória de coração. Eu queria ver os jovens com mais cuidado com Deus nessa manhã. Eu queria ver os jovens com mais cuidado. Só quem está sentindo sente. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fomos alcançados pela tua graça, Senhor. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para todos, amém? Livro de Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 12 e versículo de número 13. Daniel, capítulo de número 5, versículos 12 e 13. Aleluia. Estamos sempre no livro de cristão, de confirmarmos o nosso compromisso com o nosso Deus. Amém? Quem achou, diga eu sou crente. Eu sou crente. Quem não achou, diga eu também sou. Graças a Deus, todo mundo é crente. Amém? Aleluia. Versículo 12 e 13 diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, dissolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Repita comigo: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Antes de você se sentar, vira para quem está do seu lado, vira de frente para ele, olha dentro do olho dele e pergunta para ele. É claro que se você está do lado dele, você sabe o nome dele. Claro que aqui ele perguntou para Daniel. Se eu estou olhando para o Diego, eu não te digo: és tu aquele Diego? Senta para ele agora, amém? Aleluia. Uma pergunta boa: és tu aquele?
Amém? Graças a Deus. Respira fundo, irmão. Dá um glória a Deus, dá uma aleluia. Isso, dá um sorriso. Nem parece que muitas das vezes você parece que eu vi uma tensa, mas é o melhor culto, irmão. É o melhor culto que nós podemos participar. É o culto de Santa Ceia que nós vamos trazer à memória, o sacrifício do cara de Cristo. E por isso nós temos a oportunidade de estar aqui. Mas vamos em rápidas palavras colocar aquilo que Deus colocava no nosso coração quando nós estamos ali orando e Deus falava conosco. Daniel é um jovem relatado na Bíblia que é muito comentado, muito pregado. E vamos relembrar algumas coisas só para a gente poder fazer alusão da palavra de Deus aqui nessa manhã de Santa Ceia. No capítulo de número 1 de Daniel, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele vai cercar Jerusalém e vai levar alguns jovens, alguns povo de Israel cativo. Mas a Bíblia vai dizer que entre eles Daniel vai ser destacado. E quando Daniel ele vai para a Babilônia, ele se destaca, a Bíblia vai dizer que ele vai ser escolhido para poder estudar na faculdade de Babilônia, que na época era a melhor faculdade que tinha. Sendo que quando chega lá, capítulo de número 1 vai dizer que Daniel era uma pessoa de propósito. E o propósito que Daniel vai colocar no seu coração, no capítulo de número 1, é de não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, o propósito de Daniel é manter a sua vida em santidade, independente do local aonde ele estivesse. Independente de estar em Jerusalém ou estar dentro de Babilônia, o que Daniel consentia no seu coração era de glorificar e exaltar ao Deus de Israel. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele vai ter um sonho, mas ele não vai entender o sonho que ele teve. Quando ele agora não entende, ele vai chamar os magos, os astrólogos, outros que não têm entendido ciência, para poder decifrar o seu sonho, e ninguém vai conseguir. Ninguém decifrando o sonho agora, ele vai dar uma ordem que mate todos os astrólogos, pelo fato de eles não terem a ciência para poder decifrar o sonho que ele teve. Daniel, agora sabendo que o rei mandará matar todo aquele que era entendido, ele sabia que ele estava no meio, e ele agora vai chamar os seus companheiros de oração, e a Bíblia vai dizer que eles vão orar para que Deus venha dar o livramento. Então, no capítulo de número 2, eu vou ver que Daniel, além de ter um compromisso com santidade, ele vai ter um compromisso com oração. E devido à oração de Daniel, Daniel vai conseguir chegar à presença do rei e vai interpretar o sonho do rei. No capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que o rei vai fazer uma estátua de ouro, e os companheiros de Daniel não vão se curvar diante da estátua. Terceira lição que eu aprendo aqui no livro de Daniel é que, independente de Babilônia querer implantar ritmo para a sociedade, eu não preciso andar conforme a música. Eu não preciso dançar como Babilônia quer. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou entrar nos requisitos de Babilônia. A Bíblia agora vai dizer, no capítulo de número 5, que Beltesazar já tinha assumido o reinado, porque Nabucodonosor era morto. Então, como ele era o filho primogênito, ele teria que assumir o trono. Ele assume o trono. E agora ele vai dar uma festa. E nessa festa ele vai pegar os utensílios da casa do Senhor para poder oferecer vinho para os seus convidados. Nessa festa, eles vão se embriagar e vão começar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, ele não deveria ter pego os utensílios da casa do Senhor, porque o utensílio da casa do Senhor não é coisa de disciplina. A Bíblia vai dizer que quando eles estão na festa se embebedando, de repente vai aparecer uma mão, somente uma mão misteriosa, e vai escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim.
que traduzido é pesado posto na balança e achado em falta. Ou seja, o próprio Deus entrou naquela festa, julgou o reino de Beltesazar e escreveu na parede. Porém, Beltesazar e nenhum daqueles que estavam na festa conseguiram interpretar o que estava escrito. E agora Beltesazar, eu acredito que nesse momento o efeito do álcool, a bebedeira passou, ele ficou atônito, de repente com as pernas tremas, não sei. Mas agora ele vai ficar pasmo porque todos eles viram uma mão escrevendo na parede. A Bíblia vai dizer que a mãe dele, ainda viva, vai chegar na presença dele e vai dizer assim: olha, tem um certo Daniel dos cativos de Judá, que quando o teu pai teve um sonho, ninguém pôde interpretar o sonho do teu pai, mas que nesse Daniel achou-se um espírito excelente sobre a vida de Daniel. E quando ninguém interpretou, Daniel veio e interpretou o sonho. Aí a mãe dele vai dizer assim: ó, manda chamar Daniel, e quando ele entrar na tua presença e tu vai mostrar para ele o que está escrito na parede, eu tenho certeza de uma coisa, que quando ele olhar para a parede, ele vai interpretar o que está escrito na parede. A Bíblia vai dizer que agora o rei vai ouvir a voz da sua mãe e vai mandar chamar a Daniel. Mas quando Daniel ele chega na presença do rei, o rei vai fazer uma pergunta para ele: és tu aquele Daniel? E quando eu vejo o rei perguntando: és tu aquele Daniel? Ele está perguntando: tu continua o mesmo ou tu já se corrompeu dentro de Babilônia? Tu continua o mesmo ou então na tua caminhada você mudou os teus trajetos? Porque aquele Daniel era um Daniel de oração, era um Daniel de compromisso, um Daniel de santidade. Era um Daniel que quando o negócio apertava, chamava os companheiros de oração, dobrava o joelho e clamava ao Deus de Israel: és tu aquele Daniel? E eu meditando nessa palavra, o Senhor estava perguntando para mim: és tu aquele Wallace? Ou será que no meio da caminhada você desistiu da santidade, desistiu de uma vida de compromisso, desistiu de uma vida de oração? E nessa manhã nós refletimos acerca das nossas vidas e parar e analisamos se nós continuamos o mesmo. Porque quando nós começamos a caminhada, nós orávamos, nós jejuávamos, nós líamos a Bíblia, nós íamos para a consagração, nós tínhamos um compromisso com Deus que não tinha chuva certa que parasse as nossas vidas. Será que nessa manhã nós continuamos o mesmo? O mesmo adorador, o mesmo pregador, com a mesma humildade? Ou será que os degraus que você for subindo, você for deixando a humildade de lado? Você que está namorando, teu namoro é o mesmo? Porque quando vocês se conheceram, e começaram a conversar, vocês entraram num propósito: vamos orar para Deus confirmar o namoro. Mas depois que começou a beijar na boca, já não ora mais, já não dobra mais o joelho para orar junto. Você que é casado, teu casamento é o mesmo. Você continua amando a tua esposa, você continua amando teu esposo como você amava antes. Vocês conversam como antes. Você que faz parte do departamento, você é aquele mesmo de antes, que você era o primeiro a chegar, você não faltava ao ensaio, né? Você era o primeiro a chegar, dizendo para o coordenador: pode contar comigo, você é o mesmo
aquele Daniel. Tu és o mesmo. Tu és aquele mesmo que dobrava o joelho e só levantava depois que Deus respondia. Hoje é manhã para nós refletirmos e pararmos de analisarmos acerca das nossas vidas. Perceber se nós somos o meio. Ele queria saber se Daniel era o mesmo. Porque se ele continuasse o mesmo, ele iria entrar com Daniel e Daniel iria interpretar o que estava escrito na parede. Porque o que estava escrito na parede não era nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Porque quem continua sendo o mesmo, continua entendendo qual é a vontade de Deus. Aí Daniel vai dizer, eu sou o mesmo que o teu pai trouxe de Jerusalém, lá de Judá. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel entra, ele vai dizer, rei, está escrito amenmente que alcancei. O teu reino foi julgado, pesado foste na balança e foi achado de falta. Quando se fala de Santa Ceia, fala-se de balança, fala-se de justiça. Será que se o Senhor hoje se apresentar com uma balança aqui, nesta manhã de Santa Ceia, nós vamos ser achados em falta e nós continuamos sendo o mesmo? Porque enquanto aqueles que estavam na festa estavam percebendo que Belsazar, ele foi achado em falta, Daniel estava em dia com Deus porque ele continuava ao mesmo. E nessa manhã nós possamos meditar acerca das nossas vidas. Que o Senhor continue falando conosco nessa manhã. Pode amar de Deus, com a paz de Deus, amém? Amém. Livro de João, capítulo 8, versículo 15 e 16, vai dizer assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai falar sobre uma mulher a qual ela é apanhada no seu próprio ato de adultério, e ali aquele povo, ele vai levar aquela mulher até Jesus e vão dizer para Jesus: Jesus, aqui está uma mulher a qual foi apanhada no seu próprio ato de adultério, e a lei nos diz que nós devemos apredejá-la. O que o Senhor diz sobre isso? Já fala que Jesus, ele escrevendo ali, na areia, e aquele pessoal interrogando ele, logo após ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Logo aquela multidão dá um passo atrás e aparta dali. Diz ele para e fala para aquela mulher: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que te julgavam? Ela responde: Senhor, não estão mais aqui. Jesus fala para aquela mulher: então vá e não peques mais.
Por esses dias eu estive numa situação a qual Deus ele usou de muita misericórdia para comigo. E eu passei por aquela situação e fiquei muito alegre de passar por aquela situação, a qual depois de um tempo me fez refletir, depois de uma frase que eu escutei. E ali eu refletindo naquela situação que Deus usou de misericórdia comigo, eu parei e pensei, a quem eu estou enganando? Eu passei por essa situação porque o Senhor, Ele usou de misericórdia comigo. Mas eu passei, se Deus teve misericórdia, e se não tivesse sido assim? Porque o Senhor, Ele usou de misericórdia comigo, porque eu não fui capaz de passar por aquela situação e ser aprovado pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Mas ainda assim, Deus usou de misericórdia. Eu ia falar, eu acho que é lá em Salmos 5:6, que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Mas até quando eu vou passar a estar na misericórdia? Será que é para sempre? Jesus, ele para e fala para aquela mulher, mulher, vai e não peques mais. Talvez nós agora paramos no momento de misericórdia e nos voltamos e agradecemos muito a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Momento em que quando Deus ele te dá, ele te usa de misericórdia para contigo, não é momento de você se vangloriar por essa misericórdia não, e sim parar para refletir até quando. O Senhor, Ele usou de misericórdia por aquela mulher, mas Ele não encobriu aquele pecado, não. Ele não sentenciou como povo, mas Ele não encobriu aquele pecado. Ei, meu irmão, é manhã da gente se policiar assim. Começa a refletir nos seus atos, começa a refletir nas suas atitudes. A misericórdia vai durar para sempre, mas é para sempre que você vai estar nela. Oh, aleluia! É para sempre que vamos andar nela. Aleluia! Eu quero sair desse lugar transformado. Eu quero sair desse lugar em novidade de vida. Eu quero sair desse lugar diferente. Não é para misericórdia que eu vou estar sempre, não. Ei, meu irmão, é a hora de mudar a sua atitude perante a esse Deus e não ser mais alcançado só pela misericórdia, mas Ele ainda tem graça para te dar. Ele tem poder para te dar. Ele tem virtudes. Ele tem coisas grandes para nós. Aleluia! Aquela mulher, ela foi absolvida, mas o Senhor, Ele fala, olha mulher, vá e não peques mais. Talvez você não esteja entendendo o que a misericórdia ela traz, mas a misericórdia ela traz uma nova oportunidade de se fazer a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Sai daqui nessa manhã pensando nisso. Qual foi aquela situação em que eu pude fazer a coisa certa e não fiz, e fiz a coisa errada? Mas também lembre aquilo que quando você teve uma oportunidade de fazer a coisa certa e aquilo te proporcionou, meu irmão. E quando você fez a coisa certa, o que te proporcionou isso? É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. É coisas grandes, é glória sobre a minha vida, é mistério. Deus quer te levantar, Deus quer fazer de você uma pessoa grande, uma potência nas mãos dele, mas até quando vai passar só pela misericórdia? Louvado seja o nome do Senhor. Pense nessa palavra, meu irmão. Fique refletindo nisso, porque quando eu entendi que o meu Deus, Ele me fez passar pela misericórdia e estava me dando uma nova oportunidade de mudar, eu já comecei desde aquela hora a mudar a minha atitude, a me policiar mais, e agora, a partir de hoje, vai ser diferente na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Salve a amada igreja, papai, seja o Espírito Santo. Vou deixar aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuindo íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Nós estamos falando, sabemos que hoje é Santa Ceia. E eu pedi a Deus uma palavra para me trazer para os irmãos e caiu nessa, a respeito de multiplicação do pão e do peixe.
E falando a respeito também da compaixão que Jesus teve com aquelas pessoas, né? Pessoas que ali estavam enfermas, pessoas que estavam escutando as orientações de Jesus, né? E um momento que ela esteve fome, esteve fraca, e Jesus teve compaixão das enfermidades, teve compaixão em saciar a fome, né, daquelas pessoas, né? Poderia estar falando algo, né, assim, para de conserto com os irmãos, que hoje é dia de alegria, dia de estamos felizes, como o pastor, né, falou no início, né, como de contínuo também, o pastor Wallace também, né? Nós estamos unidos em um só propósito, nós estamos, né, nos fortalecendo, né? Aqui Jesus viu a fraqueza daqueles homens, viu a fraqueza daquelas mulheres, daquelas crianças, e eles foram fortalecidos através dos alimentos. É hoje que nós estamos fazendo aqui, nos fortalecendo através dos alimentos, que é a palavra de Deus, né? Através dos alimentos que são os louvores e as orações como iniciaram. Nós temos que nos alimentar cada dia, a cada instante, estar nos fortalecendo, né? É isso que eu tenho para deixar para os irmãos e guardem, tá, na mente de vocês e no coração, em nome de Jesus. Amém. Fala para a igreja da paz do Senhor, amém? Queria deixar para os irmãos, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 41, que diz assim: dizendo que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Irmão, hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia que o Senhor fala que nós temos que nos analisarmos, nós temos que vermos como nós estamos, para que participemos da Santa Ceia do Senhor. Porque não é de qualquer maneira. Mas sabemos também que este homem, ele se analisou. Ele sabia da sua necessidade. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo estava passando naquele local. E ele sabia da sua debilitação física. Hoje é dia de nós analisarmos nós mesmos. E descobrirmos qual é a nossa debilitação do nosso corpo. Hoje é dia de nós analisarmos e vemos aquele pecado que tem que sair de nós. Aquele algo que não agrada a Jesus que tem que sair de nós. Hoje é o dia da auto-reflexão de nossas vidas. Aquilo que não pode mais permanecer conosco a partir desse momento. Porque toda vez que Jesus passava, os seres humanos, eles se viam e percebiam que não era digno de estar próximo dele. Se nós analisarmos os profetas, quando ele pega um, ele se aproxima de um, ele começa a falar: eu sou um homem de impuros lábios, e vivo com pessoas de impuros lábios também. Então toda vez que o Senhor Jesus Cristo se aproxima de alguém, ele começa a se analisar e começa a ver suas debilitações. E o Senhor Jesus Cristo está aqui esta noite, está aqui esse dia. E aquele que sente a presença do Senhor, ele consegue sentir a sua debilitação. Ele consegue ver aquilo que é necessário tirar. Talvez você não consiga tirar sozinho. Mas ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Aquilo que você não está conseguindo tirar, o que queres que eu te faça? Aquilo que você não está conseguindo fazer, o que queres que eu te faça? Talvez nós não podemos tirar, mas hoje se encontra aqui o nosso ser, aquele que nós clamamos, aquele que nós invocamos o seu nome, que tudo ele pode fazer. E hoje aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer. Aquilo que te impede até mesmo de você ter uma vida melhor, de você se sentir bem. Porque muitas das vezes nós estamos passando por algo, nós se sentimos constrangidos. Mas hoje é o dia de tirar. Hoje é o dia de você permitir o Senhor a tirar, para que você tenha uma vida em paz, para que você prossiga um mês em paz no Senhor. Hoje é dia de você deixar o Senhor Jesus Cristo entrar e fazer essa grande obra na sua vida. E essa agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.
Fala de irmão da partição, amém? Deixa uma passagem aqui, meditação dos irmãos. Encontra em 1 Coríntios, capítulo número 2, do versículo 13 em diante, que diz assim: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiria a palavra persuasiva, de sabedoria humana, mas demonstração de Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie sem sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no culto de Santa Ceia, onde o nosso alvo é estar a cada dia, renovando a cada mês, renovando a nossa aliança para com o Pai, porque estamos aí próximo, à vinda do Senhor Jesus, e a nossa trajetória é alcançar o reino, mas com quem você está aprendendo a trilhar por esse caminho? Com o homem ou com Deus? Porque só Deus pode te conduzir a entrar pelas portas naquele grande dia. Porque Deus não falha, porque Deus é infalível, mas o homem não. O homem falha, e muitas das vezes, se for um homem, um profeta velho, aquele que não tem comunhão com Deus, vai te direcionar o caminho errado, a qual você vai se perder e não vai conseguir se adiantar por aquelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. E com quem nós estamos aprendendo a buscar o reino? Foi falado aqui em balança. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus fosse nos colocar na balança nesta manhã, louvado seja, como é que a gente se enquadraria? Louvado seja Deus. Na reta final, o reino está vindo ao nosso encontro, e Deus fala assim: agora eu vou pesar para ver quem é que vai ficar, para ver quem é que vai ir. Como é que a gente ia nos enquadrar? Louvado seja o nome do Senhor na manhã desse dia diante do rei. Vamos se examinar, foi falado aqui já nesta manhã. Não é tempo mais de brincar, é tempo de buscar sem cessar, santificar a nossa vida. Olha aí o exemplo de Daniel, em Babilônia, aquela terra, toda minada, cheia de influência maligna, mas ele fez a diferença. Olha aí o exemplo desse homem de Deus. Então vamos despertar, irmão, porque o dia tem sido mau. Jesus está à porta, e a cada mês é um renovo, a cada mês é uma aliança renovada que nós vamos fazer com Deus. Mas vamos lá, e se Deus viesse agora e viesse com a balança, para ver quem é que ia e quem que ia ficar, como é que ia ser? Isso corta para mim, corta para todos nós aqui na manhã desse dia, irmão. E todos nós temos que se examinar a cada momento da nossa vida. Achando a minha também oportunidade de Jesus. Olha, minha igreja, está sendo gloriosa a paz do Senhor. Vou deixar aqui um versículo aqui que está em Salmo 51:10. Assim que eu desci o joelho, Deus botou esse salmo dentro do meu coração. Cria em mim um coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor está falando para mim e para você, que pedir a Deus, para que Deus não tira de nós, o teu Espírito, que o Espírito de Deus esteja sempre na nossa vida, porque a gente sem Ele, irmão, nós não somos nada. Sem o Espírito de Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Tudo que nós somos é pela presença do nosso Deus. Tudo que Deus faz com a gente é pela misericórdia do Senhor. O Senhor nesta manhã está falando comigo e contigo. Hoje é manhã, irmão, de se alegrar, de colocar os nossos sonhos na mão do Senhor, colocar o nosso coração na mão do Senhor. Quando eu saí de casa, eu orei e falei: Senhor, eu quero ir ali entrar pelas portas nesta manhã para te adorar, para te agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e não só na minha vida, irmão, na vida dos irmãos também. Eu tenho visto muita coisa como o Senhor tem feito, Não só meus irmãos estão aqui, ontem mesmo me alegrei muito,
fé, né? E essa menina tinha um sonho muito grande de casar. E ela ali orava muito a Deus para se casar. E ali Deus deu um varão a ela preparou tudo o casamento, deu os convites. E um mês ela ligou se desfazendo daquele casamento. E eu falei, Neide, o que está acontecendo? Ela falou, está na mão do Senhor. Não vai ter mais casamento. Mas você distribuiu o convite, eu estou ligando para todo mundo. Tudo preparado. Irmão, passou 2 meses. Passou 3 anos, assim mais ou menos. Deus deu a ela um grande homem de Deus, um grande evangelista. Deus deu a ela um casamento, irmão. Quando eu entrei ontem, eu não ia não, porque muita gente que ela trouxe o convite desanimou. Mas eu falei, Senhor, eu quero me alegrar. Eu vou chegar ali naquele lugar. Irmão, eu saí dali, irmão, debaixo de uma chuva. Eu falei, eu vou chegar ali naquele lugar. Irmão, quando eu cheguei ali naquele lugar, tão tamanho, irmão, foi o que eu vi ali naquele lugar. A igreja, irmão, era enorme, toda enfeitada, muito carro no estacionamento, muita mesa, comida à vontade, aquela varoa muito linda, muito bonita. Eu falei, Senhor, olha o que o Senhor faz. E quando eu cheguei ali, irmão, ela se alegrou tanto, ela falou, mãe, eu estou feliz que a senhora veio. Eu falei, eu tinha que vir. Eu tinha, porque a Bíblia fala, irmão, que nós temos que se alegrar. Ainda que teu sonho não foi realizado, mas que o do teu irmão se realizou, você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar, irmão. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor vai virar o nosso cativeiro. E eu tenho muito isso comigo, irmão. Eu adoro me alegrar com a alegria das pessoas. Ainda que meu sonho não foi realizado, mas eu vou e me alegro com o irmão. Irmão, saí ali debaixo de muita chuva, nem ônibus tinha. Eu ali de salto alto, eu falei, não, eu tenho que me alegrar. E quando não quer ver a alegria do seu irmão, quando não tem satisfação de ver o que Deus está fazendo na vida do teu irmão, não fez na minha, eu não, irmão, tem que ir sim, porque é você vendo a do teu irmão que Deus vai trabalhar na sua. Irmão, fiquei muito feliz. Sabe por causa de que eu fiquei muito feliz? Porque Deus cumpre com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Ela naquela época, ela ficou triste, ela chorou. Mas olha o que Deus fez na vida dela ontem. Olha a exaltação que Deus fez, irmão. Ela não pagou salão, porque a igreja já tinha um salão enorme. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqueles irmãos tudo animados, irmão. Começou a chuva, botou as mesas, a cadeira para dentro. Agradeço, irmão, a minha oportunidade em nome de Jesus. E estou muito feliz. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Salve os irmãos que a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos que a paz do Senhor, amém? Quero deixar para minha vida e para sua Romanos 8, versículo 38 e o 39, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
Irmãos, foi só 1 minuto de silêncio, aonde eu creio que todos pararam para observar, pararam para me olhar, pararam para tentar entender esse pequeno minuto de silêncio. Foi só 1 minuto. E eu quero contar, através desses 2 versículos que eu li, um sonho que Deus me deu nessa manhã. 5 minutinhos daquele cochilo qual nós damos de manhã, antes de se levantar. Deus me trouxe à igreja em sonhos. Era um culto de quinta-feira. Tudo muito bem explicado pelo Senhor. E quando eu chegava aqui, esse lado é como se esse povo que está desse lado passasse tudo para cá e estava tudo aqui muito cheio. E tinha um jovem ao qual Deus usava poderosamente. Deus usava aquele jovem poderosamente para falar à igreja, a todo tempo. E eu sentava no último banco e eu ficava observando como a igreja estava desligada, não estava prestando atenção em tudo aquilo que Deus estava falando através da vida daquele jovem. E o Senhor falava no meu coração: filha, quantos têm passado por essa porta e não têm atentado para aquilo que eu tenho falado neste lugar? Irmãos, eu tenho a certeza, porque eu sei que não sou eu, é Deus. Se eu descer agora e sair perguntando quem se lembra da palavra que o pastor Wallace falou neste lugar, são poucos. E todas as oportunidades que já foi dada aqui são poucos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente neste lugar e ele quer que eu e você venhamos atentar para aquilo que ele está fazendo. Nesse 1 minuto que eu parei, você parou de pensar no teu problema, você parou de ficar questionando e você começou a me observar. É o que o Senhor quer. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque, irmão, como você pode abrir a tua boca e falar que você está certo, que nem a morte? Nada que está por vir poderá te separar do amor de Jesus Cristo, se você está atentando para aquilo que Deus está falando, para aquilo que o Senhor está movimentando aqui nessa manhã, na minha vida e na tua vida. Atenta para tudo que Deus está fazendo aqui nessa manhã, irmão. Porque nada adianta se você sair do seu lar. Vem nessa manhã para consagrar, vem nessa manhã para participar desse ato tão importante que é a Santa Ceia, que você não consegue atentar para isso. Você não consegue parar para observar. Você quer entender por que que um pula, por que que o outro roda, por que que Deus fala dessa forma, dessa maneira, está errada. Muitas das vezes a gente fala, a gente erra, irmão. A gente erra. Mas somos nós. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, todos nós. Então há uma necessidade, sim. Deus usou o pastor para falar quantas bênçãos, quantas maravilhas Deus está fazendo nessa manhã. Mas será que eu e você tentamos para isso? Será que a gente observamos o que Deus está fazendo neste lugar? Então que nesse momento você venha pedir ao Senhor para esvaziar sua mente, para que você venha ser enchido pelo Espírito Santo de Deus, para que você venha entender aquilo que Deus está fazendo aqui, falando nessa manhã, irmão. Porque não adianta, irmão, eu ter minha oportunidade, cada um de nós tem a nossa oportunidade, a gente trazer a palavra, a gente deixar o Espírito Santo nos usar e você não receber. Você não receber. Você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Então, irmãos, eu via isso nessa manhã. Como Deus usava aquele jovem. O Senhor, ele não atenta para a aparência. Então, que eu e você não devemos atentar para a aparência. Que nós devemos entender que Deus, ele usa quem ele quer. A obra pertence ao Senhor. Talvez você está esperando que Deus use um vaso e bota a mão na tua cabeça
diga, eis que te digo. Quando o Senhor está falando através do louvor, o Senhor está falando através do clamor, o Senhor está falando através da palavra, através de tudo que Ele tem feito. Irmão, não estou falando que não é bom. Eu estou tentando passar para a igreja que é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu quero. Então vamos atentar para tudo que Deus está fazendo aqui neste lugar, nessa manhã. E não é só nessa manhã, é todos os cultos, todas as campanhas, todos os cultos que você sai do seu lar para adorar o Senhor. Entra neste lugar atento, para que você venha sair daqui diferente, para que você venha sair daqui tomando posse da tua vitória, porque Jesus, Ele está voltando e Ele conhece a minha e a tua vida. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Vou deixar apenas 2 versículos. Em Lucas, capítulo 24, versículo 13, e Lucas, e versículo de número 29. Eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O versículo de 29 diz assim: e eles o constrangeram, dizendo: ficai conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo aqui que havia 2 discípulos indo para a cidade distante de Jerusalém, a cidade distante da promessa. E a Bíblia também nos diz que Jesus, Ele chama 70 homens e apenas escolhe 12 para poder fazer a sua obra. Como tem um versículo que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui eu vejo 2 dos seus discípulos, que ele fala distante da promessa, distante da cidade da promessa, que era Jerusalém. E o que me chama mais a atenção, que ele estava a 13 quilômetros distante daquele lugar, e Jesus vai ao encontro dele. E Jesus chega ao caminho dele, ao encontro dele. Jesus se maravilha com o que ele estava falando, porque ele estava falando a respeito de Jesus naquele caminho. E Jesus chega, começa a conversar com ele, sem ele saber que era Jesus, porque ele ainda não tinha caído a venda dos olhos deles, porque não enxergavam Jesus como era daquele jeito. Ele chega e pergunta: de quem vocês falam? Eles estão falando daquele Jesus, o Nazareno, que era profeta, digno diante dos Deus e diante do povo, a qual os príncipes dos fariseus entregaram e crucificaram à morte. E ele chegou e disseram que ao 3º dia ele ressuscitaria, mas veio a notícia a nós que maravilhou nosso coração, que foram ao sepulcro dele e chegaram lá e ele não estava mais. Mas até ainda agora não vimos. E Jesus começa a palestrar com eles, falar: porventura não se lembraria tudo aquilo que os profetas escreveu, começando por Moisés? E o coração deles foi ardendo, porque aquelas palavras são as palavras do mestre. O mestre estava todo o tempo com ele falando. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de caminhada. Por onde você tem andado? Por onde que você tem ido? E esse homem estava indo para longe da promessa. Esses 2 discípulos estavam distanciando daquilo que o Senhor tinha preparado para eles. E o que me chama mais a atenção, irmão, é que os discípulos, conversando com Jesus, eles constrangeram Jesus, porque Jesus estava se afastando deles.
Eles constrangeram Jesus. Eles chegaram, mestre, Senhor, fique conosco, porque já declarou o dia, já está entrando a noite, fique conosco. Naquele momento, quando ele fica com os 2 discípulos, eles entram, comem, e o Senhor apresenta o pão e toma a ele. E naquele momento, com um gesto simples, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é o Senhor. O que eu quero dizer agora para a igreja é que você venha constranger Jesus nesta manhã, que você venha chamar para Ele estar perto de você, para você estar chamando Ele para entrar na sua casa, na sua família, porque amanhã é de Santa Ceia. Assim eu agradeço uma oportunidade.